Saudações, é com muito prazer e enorme satisfação que eu inicio o lançamento do livro digital O Praticante Cultural, o espectador de teatro na cidade de Fortaleza. Esse projeto é aprovado pela Lei Emergencial, Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Eu pude realizar um grande sonho meu, que é a publicação, através de um livro digital, dessa pesquisa que eu realizei. Meu nome é Caio César e eu convido vocês a conversar um pouco sobre essa pesquisa. Eu sou produtor cultural, sou ator performance, sou formado pela FATEM, formado em marketing, sou estudante do curso de licenciatura em teatro, sou integrante do meio-fio de pesquisa e ação. E no ano de outubro, no ano de 2017, dentro de uma disciplina do meu curso de marketing, eu decidi investigar esse espectador. Né? Foi dentro de uma disciplina de pesquisa de marketing. Eu decidi investigar esse espectador de teatro. Né? E eu me perguntei como. Através dessa pesquisa, eu tentei explorar a investigação desse espectador nos seus aspectos demográficos, geográficos, econômicos e sociais. Eu questionei esse espectador sobre a sua idade, sobre o seu gênero, sobre os meios de transporte que ele utiliza para ir ao teatro, os canais de comunicação que ele utiliza para ter informações do teatro, se ele está disposto a pagar por um ingresso, a profissão desse espectador. Tudo isso para traçar o perfil desse espectador. E todos esses dados vocês podem encontrar no livro digital. E para esse lançamento desse livro, eu convidei duas pessoas, que são duas mulheres incríveis, que é a Maria Vitória, que é atriz, dramaturga, educadora, e a professora doutora Maria Edneia Quinto, que é a Tuti, que elas vão conversar um pouco sobre o que elas acharam da pesquisa e sobre os dados que elas mais se identificaram, né? Muito obrigado. Oi, gente, meu nome é Maria Vitória, eu sou atriz, diretora, dramaturga, educadora aqui na cidade de Fortaleza. Eu faço teatro desde criança, porque eu nasci numa família de pessoas de teatro, nasci dentro de um grupo de teatro chamado Grupo Formosura, né? Esse ano está fazendo 36 anos de atuação, então eu faço teatro há mais de 20 anos, assim, pelo menos 25 anos de teatro profissional, né? Vivendo disso diariamente na minha vida. E, assim, uma coisa que nesse percurso, né, de artista, de teatro, de que se mantém disso e que não tem mais nenhuma outra atividade paralela a não ser o teatro, seja no lugar de artista, seja como professor, mas especialmente como artista, né, nesse contato direto com o público. Então, assim, me deparar com um trabalho como o do Caio, né, do Caio César, né, que pensa esse papel do espectador, né, no teatro de Fortaleza, que pensa como é que essa frequência, que pesquisa, né, e que se questiona sobre essa frequência do espectador no teatro de Fortaleza, nos teatros, né, a gente sempre tem que falar no plural. Isso é muito instigante e eu diria até mais que instigante, vital, porque assim a gente precisa, né? A gente vive dessa relação e dessa relação. Então, assim, a gente sabe que uma das grandes problemas que nós vivenciamos, talvez, sei lá, o maior deles, né, é essa questão do público no teatro, né? A gente sabe que o teatro já teve seu tempo, seu momento, né, em que as pessoas frequentavam muito teatro, e depois isso foi se transformando, né, diante das novas tecnologias, enfim. Mas a gente sabe que o teatro é algo que vai permanecer, né? Então a gente tem que, na verdade, ver onde é que estão os problemas, né? Identificar. Então é por isso que essa pesquisa ela é fundamental para a gente, porque quando o Caio pesquisa, entrevista e tenta traçar esse perfil do espectador
e daquele que não vai, daquele que vai. Isso faz com que a gente se aproxime mais de possíveis soluções, né? Porque também a gente não pode pensar que não existe solução para essas questões, né? Para essa problemática da ausência do espectador no Teatro de Fortaleza, e a gente sabe que isso não acontece só em Fortaleza. A gente tem que pensar em soluções. Inclusive, o Caio, ele, no trabalho dele, ele traz uma pesquisa que eu gosto muito, que é uma pesquisa, chama Panorama Setorial da Cultura Brasileira, e que é da Gisele. Eu adoro essa pesquisa. Eu fiz, inclusive, uma formação com ela lá no Porto Iracema, que traz exatamente, que faz um levantamento, né, desse panorama da cultura brasileira, do espectador, dos produtores, enfim, de quem faz acontecer. E aí a gente está falando especificamente de teatro, né? Então a pesquisa do Caio, ela aborda vários aspectos, né? Geográficos, de sexo, gênero, né? Se é homem ou se é mulher, mas também eu fiquei mais assim me perguntando sobre a questão da idade, né? Assim, a gente tem ali uma idade, ele identifica, né, na pesquisa que ele fez, que a maioria das pessoas que frequentam o teatro em Fortaleza, ela tem ali uma idade entre 24 e 41 anos, né? E aí, em segundo lugar, vem entre 13 e 20 e poucos anos, 21 anos, né? Em segundo lugar, primeiro vem essa. E também tem um outro dado que me chamou a atenção, é que não são pessoas, digamos assim, sei lá, ricas, né? A maioria são professores, estudantes, artistas, né? Atores, atrizes que frequentam o teatro. E aí a gente também se depara com o dado de que as pessoas que ali já nos 50, 60, 70 não são as pessoas que mais frequentam o teatro, né? Não estão. Então a gente tem que se perguntar, né? Será que, e já tem essa pergunta na própria pesquisa, será que o teatro que está sendo feito em Fortaleza interessa a esse público, né? Por que eles estão se afastando desse público? Eu até me perguntei assim, será que esse público, isso coincide com, por exemplo, se a gente fosse fazer uma pesquisa sobre as pessoas que mais leem, será que são essas mesmas pessoas que são as pessoas que vão ao teatro? Ou será que essas pessoas que lá na pesquisa estão numa quantidade menor, que são essas pessoas, né, a partir de 50 anos, elas se fosse fazer uma pesquisa sobre leitura de livros e tudo, será que elas não estariam em primeiro lugar? Não sei, enfim, eu estou me perguntando sobre isso. E me perguntando porque a gente precisa ir instigando o nosso pensamento para encontrar essas soluções, para ir testando soluções, ao invés de criar um muro de lamentações e dizer, cada vez mais nós temos menos público. Não, o teatro está sempre se renovando, sempre se repensando, então a gente precisa estar sempre nesse lugar, né? Eu fiquei pensando também de que existe um número lá, mas é considerável, mas não é tão expressivo, né? De crianças que estão frequentando o teatro, né? Então, qual é o papel aí da gente informar? A gente sabe que aquilo que a gente tem como hábito desde a infância, não sei o que estou dizendo, né? A gente tem isso nas pesquisas, nos estudos, eles se perpetuam com mais facilidade, né? Então, assim, será que se a gente não trouxesse esse teatro, o teatro não só o físico, mas também o físico, levar as crianças ao teatro mais ainda, levar também o teatro para a escola, mas assim, não só de uma forma tão pontual como ainda acontece, mas os pais também criarem esse hábito de levarem as crianças, porque a gente tem programação infantil na cidade de Fortaleza para criança, né, em teatro. Então, se isso vira um hábito, né, se isso vira cada vez mais um hábito na vida das crianças, para de ser um hobby, ou sei lá, não é nem um hobby, mas para de ser algo assim externo, assim, pontual, vira algo orgânico na vida das pessoas, né? Se isso se insere de forma mais profunda desde a infância. E o teatro, ele é algo, né? Que ele é uma arte tão importante na nossa vida, né? Então, ele tem mais a que estar presente na vida das pessoas, né?
porque nada substitui o teatro, né? A gente tem várias possibilidades de entretenimento, mas como o teatro, a gente sabe que é muito singular, né? E importante na formação do ser humano. Então, eu jogo aí sei lá, meu desejo de que a gente consiga, dentro de tantos aspectos, trazer esse teatro mais ainda para as crianças, né? E formar cada vez mais esse espectador, essa espectadora. Enfim, poderia falar muito sobre isso, mas deixa aqui o meu abraço em quem estiver assistindo esse vídeo, no Caio, todo mundo dessa pesquisa, que é uma pesquisa incrível de ler, gostosa de ler. Então, convido todo mundo a ler também essa pesquisa do Caio. Um beijo. Eu gostaria de ressaltar que essa pesquisa ela foi apresentada no Universo Científico FATEN, que é a Faculdade de Tecnologia do Nordeste, no Seminário Praticante Cultural, o Espectador de Teatro na cidade de Fortaleza, que ocorreu no foyer do TJA e teve a participação do Altemar de Monteiro, do Joca Andrade, da Selma Santiago, do Gil Ginfone. E essa pesquisa também foi apresentada em formato de seminário para os alunos do Instituto Federal do Ceará do curso de Licenciatura em Teatro. Bom, eu sou Edneia Tucci, eu sou atriz pesquisadora, sou professora efetiva do IFCE. Atualmente eu estou atuando na licenciatura em teatro e também no programa de pós-graduação, no mestrado profissional né, do IFCE também, e no campus Canindé, com a pedagogia, né, com a licenciatura em pedagogia. E de antemão agradeço o convite do Caio, né, que está aí nessa empreitada. E eu vim conversar um pouquinho sobre, pelo menos 3 pontos, não é? Que eu possa contribuir aqui com esse projeto dele, muito interessante. E espero que, né, a minha fala sirva aí enfim, para engrandecer a proposta. Bom, em primeiro lugar eu vou falar da minha jornada de formação e sempre, né, em continuidade. Eu comecei a fazer teatro principalmente porque na escola, a nossa grande referência, né, na maioria das vezes é a escola. E nesse período eu tinha um cabelo imenso e eu sempre era escolhida para ser ou a Índia ou, às vezes, também não fosse a Índia, eu não era escolhida. E eu sempre fui curiosa, então, como a gente chama, os teatrinhos da escola, eu pedia para participar. Então, a partir desses momentos, né, assim, que eu lembro, algumas lembranças, eu fui cada vez mais me interessando por essa brincadeira de teatro. E aí, dando um salto aqui, né? Passando pelo ensino médio, pela universidade, eu fui fazer pedagogia, principalmente porque era um período que eu continuava a fazer teatro e cada vez mais decidia que isso ia ser, né, aquilo que iria alimentar minhas curiosidades da vida e de formação. Eu fui fazer pedagogia, não por um lugar comum, né, que tem nesse nosso curso, que é gostar de crianças. Gosto de criança, mas não foi decididamente que me mobilizou para fazer pedagogia. Nesse período, a gente, né, sempre no período inicial, a gente é muito chamado para dar oficinas, para participar dos cursos e congressos. E eu aí nesse período queria descobrir como é que eu dava aulas de teatro. Então, mobilizada por esse desejo do teatro, eu fui fazer pedagogia, né? E à medida da minha passagem dentro da universidade, eu fiz a pedagogia na UES, eu fui cada vez mais me interessando por um outro campo, que é o campo da pesquisa em arte, mais propriamente em teatro. E aí, ao longo desse período de formação acadêmica e sempre fazendo teatro também,
fui cada vez mais me apaixonando pelo universo da pesquisa, né, juntando aí a minha formação como atriz pesquisadora ou artista docente, o que dá aqui já uma outra discussão e uma outra reflexão, né? E sempre interessada de como o processo de criação, que eu chamo de artesania da cena contemporânea, no caso da minha pesquisa, como é que isso forma os participantes dessa experiência, sejam eles atores em formação, sejam eles crianças, sejam eles professores, né, e professoras das escolas. Me interessa saber como é que, vivenciando essa experiência do processo de criação e de vivência direta com os símbolos do teatro, a gente se forma, né? Então, esse é um ponto. Um outro ponto dessa jornada é justamente a dimensão da pesquisa. Então, eu diria que fazer pesquisa é, sobretudo, sempre saber o que está por dentro do brinquedo das coisas do mundo. Então, quando isso inquieta a gente, quando a gente sempre está motivada a saber o porquê das coisas, a gente faz pesquisa. E daí, além do que nos mobiliza, que nos dá prazer, quer dizer, é importante que aquilo que a gente pesquisa realmente seja algo que nos interessa, algo que nos provoca, algo que nos questiona e que esteja atrelado diretamente à nossa vivência, à nossa vida profissional, acadêmica, que a gente tenha realmente uma atenção, a meu ver, para juntar as questões, as problematizações, os conflitos, enfim, aquilo que de algum modo cutuca a gente, vamos dizer assim, ao universo em que você está ligado. Isso é muito importante. Acredito que a pesquisa, ao contrário do que muita gente imagina, não deve ser desprazerosa, não é prisão, não é, a meu ver, chatice, não é algo que a gente, né, reza, pelo amor de Deus, que passe logo, principalmente quem está indo para as fases de TCC e tudo mais, mas, sobretudo, é acreditar que, para se pesquisar, existe a procura, investimento ético, rigoroso, mas também prazeroso, estético, né, em busca de algo que a gente possa estabelecer como ponte de diálogo a partir dos nossos objetos com o mundo, né, o mundo da prática em que a gente vive, com a dimensão ética, isso é muito importante, com a contribuição política, social, né, que você pode dar a partir daquilo que você escreve, daquilo que você investiga, para a própria formação pessoal, isso é muito importante, e principalmente para contribuir para aquele campo de pesquisa onde você se aloca ali, né, os seus interesses de reflexão. Disso tudo, né, o que é muito importante é que esse ato de pesquisar não seja algo que se reduza ao próprio ego, não é? Que se reduza a um lugar fechado entre aqueles grandes entendedores da temática, mas há que se ter um exercício de humildade no sentido de partilhar essa produção de conhecimento, no sentido de juntar mais pessoas, estimular mais pessoas que participem desse universo, e com isso a gente cresce, né? Com relação à frequência, né, ao teatro, que é um outro ponto, eu diria que, e aí eu pela questão do tempo, eu vou localizar aqui o que tem me interessado, mobilizado as minhas pesquisas, né, um outro campo que eu há algum tempo venho investindo, que são as infâncias. Então, quando a gente fala na perspectiva, ou na frequência, né, na ida ao teatro, a gente tem desde uma pergunta que é muito importante para nós artistas, é o que é que eu penso, ou que papel, ou que postura eu assumo
quando eu, artista, penso um trabalho para as crianças? Né? Essa pergunta é muito importante. Nisso implica pensar também que cada vez mais a gente se mobilize para um estímulo para criar metodologias e para se investir em políticas públicas de qualidade, né, tanto nas linguagens como um todo e no teatro, né, e acreditar que a partir de que o Estado do Ceará hoje tem um plano de cultura e infância e nós temos metas a cumprir, é necessário que a gente olhe para essa criança ou para as infâncias de uma maneira muito crítica, muito generosa, no sentido de compreender e estimular que pais, né, a família, que nós, artistas, nos esforcemos de compreender que ali há um sujeito produtor de cultura e que aquilo que a gente constrói, cria e produz como objeto estético valorize, estimule a dimensão de uma escuta sincera e do desejo de escolha. É preciso que, por exemplo, a gente exercite as possibilidades das crianças, não é, dialogarem com os pais e elas escolherem, por exemplo, que espetáculos desejam ver, não é? É preciso que a gente mobilize também ações de escutas. O que é que muitas vezes essa criança, talvez a pergunta não seja o que entendeu, mas o que ela sentiu, o que ela percebeu ali, daquela experiência vicária, direta, com a linguagem teatral. Então, é preciso que a gente se ocupe e se forme e pesquise, e invista e discuta e reflita criticamente cada vez mais de que criança nós estamos falando quando pensamos teatro para as infâncias, não é? Que diálogos verdadeiros, que diálogos de alegria, de sinceridade, nós podemos estabelecer com elas. Então, aqui eu deixo, não é, a minha fala muito breve, abrir algumas janelas que daria uma outra conversa, mas agradeço a participação e estamos aí para contribuir, para gerar outros momentos de discussão e, sobretudo, de estímulo à formação por meio da pesquisa, né, de nós pensarmos as nossas práticas e o mundo que nós queremos nesse contexto tão delicado e tão, né, e tem exigido tanto exercício de resiliência e força de coletividade. É isso. Muito obrigada e um abraço. Bom, depois de compartilhar dessas falas, né, da atriz Vitória e da também atriz e pesquisadora Tuti, a gente percebe o quanto é forte a importância da difusão da pesquisa científica. A Vitória ela trouxe para discussão a questão da frequência do espectador ao teatro, né? Isso foi muito importante no olhar dela. E a Tuti ela já levou a sua fala na difusão da importância da pesquisa na cena teatral cearense, seja pesquisas quantitativas ou qualitativas. Isso vai sempre influenciar no crescimento, na propagação cada vez maior do nosso teatro. Eu queria agradecer a todos e que deem uma olhada na pesquisa, que deem uma olhada no livro digital. E é isso. Muito obrigado.